Bom, meu nome é Natália, né? E eu vou estar dando continuidade à apresentação. Aqui, a partir de agora, né, iremos falar sobre a farmacoterapia do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ele é um tratamento, né, que deve ser feito de forma multimodal, ou seja, vai ser uma combinação de medicação, orientação dos pais, dos professores e também dos médicos. Além disso, é muito importante a psicoterapia que é feita nesses pacientes, que é a chamada de terapia cognitiva comportamental. E também, né, é recomendado o tratamento com fonoaudióloga. Aqui nessa tabela, eu trouxe os medicamentos que são utilizados no tratamento dessa doença. Os medicamentos de primeira escolha são chamados estimulantes, que são os psicoestimulantes, como a lisdexanfetamina, que é o Venvance, e o metilfenidato, que é a tão conhecida Ritalina, né? Que é encontrado na forma de ação curta e também na de ação prolongada. Caso a primeira escolha não tenha, de alguma forma, tido os resultados que são esperados, né? É utilizado uma segunda escolha, que deve ser tentar usar algum segundo psicoestimulante, né? Ou seja, se a pessoa fez uso de um psicoestimulante e não teve os resultados esperados, ele vai, né, numa segunda escolha, usar um segundo psicoestimulante desse que está na tabela. Quando os medicamentos da classe dos estimulantes, dos psicoestimulantes, eles não surgirem os efeitos desejados, é usada então uma terceira escolha, que é a atomoxetina, que é o inibidor seletivo do transporte de noradrenalina. Já a quarta escolha é a da classe dos antidepressivos, como a imipramina, nortriptilina e a bupropiona. Se algum desses medicamentos, né, que foram prescritos, eles não surgirem efeitos, deve-se tentar um segundo antidepressivo desses que já foram descritos, né? Que é a quinta escolha. Uma sexta escolha já é a utilização de alfa-agonistas, que no caso aqui, né, é um antihipertensivo, que é a clonidina. Aqui nesse slide, podemos ver que também pode ser usado outros medicamentos, que é a modafilina, que é usado para distúrbio do sono. Que também eu trouxe alguns medicamentos, né, que são utilizados, porém eles ainda não são vendidos no Brasil, que é o Focalin, a Daitrana, o Dexedrine e o Aderal. Bom, a partir de agora, a gente vai falar de cada medicamento, né? E também das suas características. Vamos começar pelo metilfenidato, né? Que é a Ritalina. Então, ele é um medicamento que é classificado como um psicoestimulante e ele é comercializado como controlado do tipo A3. Ele tem como mecanismo de ação, né, ser um inibidor do transportador NAT e DAT, que é a noradrenalina e a dopamina. E inibindo, né, esses transportadores, o que vai acontecer? Vai aumentar a concentração de neurotransmissores na fenda sináptica, o que vai acabar melhorando, né, os sintomas do paciente com o TDAH. O tratamento, geralmente, ele é iniciado com uma dose de 5 mg de metilfenidato pela manhã e no almoço, e a dose ela vai ser aumentada de modo gradual, né, pelo decorrer das semanas. E, em geral, a dose total ela não deve ultrapassar 60 mg. Aqui, como podemos ver, né, temos disponíveis a Ritalina de liberação imediata de 10 mg. Temos também a Ritalina LA, de liberação prolongada, que tem de 10, 20, 30 e 40 mg. E também temos o Concerta, de liberação prolongada, de 18, 36 e 54 mg. Então, aqui nesse slide eu trouxe o uso, né, terapêutico do metilfenidato. Então, as doses terapêuticas do metilfenidato, né, para criança, geralmente é o seguinte, é iniciar, né,
com 5 miligramas, uma ou duas vezes ao dia, no café da manhã e no almoço, como eu disse, né, no slide passado. Então, com incrementos graduais de 5 a 10 miligramas por semana, né? Ou seja, vai aumentando de 5 a 10 miligramas por semana. E a dosagem diária total, ela deve ser administrada, né, em doses divididas e que não é recomendado que a dosagem diária ultrapasse 60 miligramas. Se caso não for observado nenhuma melhora dos sintomas após os ajustes de doses durante um mês, esse medicamento ele deve ser descontinuado. E se os sintomas se agravarem ou ocorrerem outras reações adversas graves, o ideal é reduzir a dose ou, se necessário, também descontinuar, né, o uso desse medicamento. Aqui eu trouxe algumas reações adversas e também contraindicações do metilfenidato. Dentre as reações adversas mais comuns está o nervosismo e também a insônia, que é bastante comum no início do tratamento. Porém, com o ajuste de doses, esses sintomas eles vão diminuindo ao decorrer do tratamento. Também pode ocorrer diminuição do apetite, diminuição do peso, dor abdominal, náusea, vômito, distúrbios do sono, agitação e boca seca. E esse medicamento é contraindicado para pacientes com a hipersensibilidade ao metilfenidato ou a qualquer recipiente que contenha, né, neste medicamento, ansiedade, quem tem ansiedade, tensão, agitação, hipertireoidismo e também diagnóstico ou histórico familiar de síndrome de Tourette. Bom, o segundo psicoestimulante que a gente vai falar, né, é a lisdexanfetamina, que é o Venvance. Ele é o único fármaco anfetamínico, né, que é disponibilizado no Brasil. E a lisdexanfetamina, ela é um profármaco terapêutico inativo, que ele vai ser convertido primeiro no sangue a lisina e depois a anfetamina, que é o componente ativo, né? O seu mecanismo de ação ele vai se caracterizar pelo bloqueio da recaptação de dopamina e também pelo aumento da liberação de dopamina e noradrenalina, que vai estimular o sistema nervoso e favorecer também o aumento da atenção e a diminuição da impulsividade, né? E da hiperatividade que apresenta nos pacientes que têm TDAH. O Venvance, ele é encontrado, né, nas dosagens de 30, 50 e também de 70 miligramas. As reações adversas e a contraindicação é bem parecido, né, com a Ritalina, por eles serem da mesma classe. Mas aqui temos, né, a redução de apetite, dor de cabeça, insônia, perda de peso, boca seca, tontura, irritabilidade, tremor, náusea, vômito e palpitações. Claro que alguns dessas reações elas irão desaparecendo ao decorrer do tratamento e ao ajuste de doses. Ele é contraindicado, né, para pacientes que têm hipertensão, glaucoma, ansiedade, tensão, hipertireoidismo e também histórico de abuso de drogas e a hipersensibilidade à lisdexanfetamina. Bom, agora a gente vai falar de um fármaco, né, não estimulante que é bastante utilizado, né, como segunda escolha. Ele é a atomoxetina. Ela foi o primeiro fármaco não estimulante, né, que foi aprovado no tratamento de TDAH. É um inibidor seletivo de noradrenalina, ou seja, né, ela vai inibir o transportador de noradrenalina, que vai aumentar a quantidade de noradrenalina na fenda sináptica, que resulta na diminuição dos sintomas, né, da irritabilidade, tudo aquilo, da tensão. Por esse medicamento ter esse mecanismo de ação, ele apresenta baixo risco de causar dependência no paciente, né, o que é uma vantagem, né,
nesse medicamento. O seu nome comercial é o Strattera, né? E ele é vendido nas dosagens de 10, 18, 25, 40 e 60 miligramas. O seu tempo de meia-vida é de 5 horas e ele tem um início de ação de até 10 semanas, o que é bem maior que os outros medicamentos que a gente já viu. As reações adversas da atomoxetina mais comuns, né? Sensação de irritabilidade, tonturas, prisão de ventre, tosse, boca seca, erupções cutâneas ou prurido e problemas no sono, né? Que é insônia. Esse medicamento é contraindicado para pacientes com glaucoma, lesão hepática e para quem tem, né, hipertensão, e também ter cuidado, né, no seu uso, né, na gravidez e na lactação. Bom, a gente vai falar agora dos medicamentos, né, de quarta escolha no tratamento de TDAH, que é da classe dos antidepressivos. Esse primeiro medicamento é a bupropiona, que ele é usado, né, sem indicação na bula para o tratamento de TDAH, mas é bastante utilizado. Tem um mecanismo de ação que consiste em ser um inibidor da recaptação de noradrenalina e dopamina. É um fármaco que é rapidamente absorvido e tem um tempo de meia-vida de 21 horas, o que é maior, né? A sua dose inicial é de 3 miligramas por quilo dia, que deve ser dividido, né, de 2 a 3 tomadas ao dia. A sua dose usual é de 6 miligramas por quilo ou 300 miligramas dia. E esse medicamento ele deve ser, né, dividido de 2 a 3 tomadas justamente para abaixar algumas reações adversas mais graves que pode acontecer, né, nesse medicamento. As reações adversas da, da bupropiona consiste na insônia, boca seca, cefaleia, distúrbios gastrointestinais, como vômito e náusea, né? Agitação, ansiedade, tremor e dor abdominal. Esse medicamento é contraindicado para pacientes que têm a hipersensibilidade à bupropiona, que têm um diagnóstico à epilepsia e também um diagnóstico atual ou prévio de bulimia. Bom, os outros dois medicamentos da classe dos antidepressivos que são usados no tratamento do TDAH é a imipramina e a nortriptilina. A imipramina, o seu uso inicial deve ser com 1 miligrama por quilo dia, e o seu uso usual de 4 miligramas quilo ou 200 miligramas. Já a nortriptilina, o seu uso inicial deve ser de 0,5 miligramas quilo por dia e o seu uso usual de 100 miligramas. Uma observação desses dois medicamentos é que é necessário fazer um ecocardiograma antes do seu uso e fazer um acompanhamento, né, e uma avaliação com o cardiologista de 6 em 6 meses, para ver se está tudo bem na parte cardiológica. Bom, aqui temos outra classe dos medicamentos, né, que são utilizados no tratamento do TDAH, que são os alfagonistas. Esse medicamento, né, a clonidina, que ele é um derivado da amidazoline e ele é um agonista alfa-2 adrenérgico. A sua principal indicação, né, é como antihipertensivo. E esse medicamento ele é utilizado sem indicação na bula para o tratamento do TDAH. Porém, ele é utilizado, né, para o tratamento. Ele tem uma boa absorção via oral e tem uma biodisponibilidade de quase 100%. O seu mecanismo de ação ainda não é bem definido, né, para o tratamento do TDAH, mas acredita-se que os receptores alfa-2 eles são mediadores primários dos efeitos da noradrenalina no córtex pré-frontal. Como nós já sabemos, esse mecanismo de ação é bastante utilizado, né, e eficaz no tratamento do TDAH.
O uso terapêutico, né, desse medicamento tem como dose inicial, que varia, né, por quilo, mas que vai de 0,5 miligramas antes de dormir e a 0,1 miligramas antes de dormir, o que vai aumentar gradualmente a cada semana. A sua dose usual também ela varia por quilo, mas vai de 0,2 miligramas até 0,4 miligramas. Dentre as reações adversas mais comuns da clonidina, temos a tontura, a sedação, que vale lembrar, né, que esse medicamento ele causa bastante sedação, boca seca, depressão, distúrbios do sono, cefaleia, constipação e náusea. Esse medicamento é contraindicado para pacientes que tenham arritmias cardíacas, já que ele é um medicamento que é utilizado para hipertensão, histórico de depressão, hipersensibilidade à clonidina, e não é aconselhável a retirada de forma abrupta desse medicamento, porque ele pode causar dependência e essa retirada pode estar causando mais arritmias, né, nesse paciente. Bom, como última escolha no tratamento do TDAH, temos a modafilina. O seu mecanismo de ação, ele ainda não é bem conhecido, mas sabemos que ele é um inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Ele é um medicamento que é bastante usado, né, no tratamento de distúrbios do sono, e no TDAH ele vai ajudar no quadro de desatenção, que é um dos sintomas mais clássicos dos pacientes, né? O seu nome comercial é o Stagivile, que apresenta, né, nas formas de 100 e 200 miligramas, que deve ser usado por dia, né, no café da manhã. E esse medicamento ele é apresentado na forma de tarja preta por conter um potencial de abuso, né? As reações adversas deste medicamento, né, da modafilina, consistem em dores de cabeça, que é bastante comum nesse medicamento, né? Tontura, sonolência, cansaço extremo, rubor, cefaleia, náusea e perda de apetite. E esse medicamento é contraindicado para pacientes com hipersensibilidade, com hipertensão moderada a grave e também os portadores de arritmia cardíaca. E por fim, essas foram as nossas referências que a gente utilizou para estar montando esse trabalho. E muito obrigado.